Hello, pessoal, como vocês estão? Começa o programa de todos nós, que é melhor agora, claro, com você e com você também. Tudo certo. Tudo certo? Melhor agora. Que bom, porque hoje o programa está demais. Nós temos convidados especiais, dicas super importantes para o nosso dia a dia, viu, pessoal? Então fiquem atentos, já aproveita para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, pelo menos uns 3 amigos, para você interagir aqui conosco, não só pela TV 10, mas também pelo Facebook, em todas as nossas redes sociais. Você será muito bem-vindo. Então, para quem não seguiu ainda, siga agora. É só seguir a gente. Melhor agora com você, Facebook, Instagram, YouTube. Em breve vai estar verificado também, vai ficar bem facinho para você encontrar, tá bom? TikTok, né, produção? TikTok, né? Tá bombando TikTok. Oh, meu Deus do céu, socorro. Gente, e agora nós vamos iniciar o programa falando sobre um tema que tem sido muito atual. A grande maioria da população tem enfrentado, né, o desafio da pandemia, e o Covid, quando a pessoa ela acaba cometendo ali, pegando o Covid, ela tem algumas sequelas que são sequelas importantes. E muitas vezes elas não sabem para quais profissionais recorrer para, de repente, voltar a ter uma vida melhor, aquela vida que ela se tinha antes de ter pegado o Covid. É muito sério, né? Por isso que a gente tem que estar se cuidando ao máximo, tendo toda a educação ali, a orientação do Ministério da Saúde e também fazer a nossa parte. Se caso você, né, foi alguém que pegou Covid ou você está passando por esse processo de tratamento, vamos falar sobre esse tema hoje. Como que a gente se habilita novamente, reabilita depois do Covid, que é conhecido como a pós-síndrome do Covid. É isso mesmo? Será que eu estou certa? Síndrome pós-Covid. É pós. É algumas sequelas que ficam, que tem jeito, né? Que tem jeito de sanar, trabalhar. De solucionar alguns problemas aí que acabam nos prejudicando depois, né? De um tratamento bem complicado com relação ao Covid, que inclusive a gente pegou, né? E eu lembro que na época afetou várias coisas assim no nosso corpo, e a gente vai estar falando com a Heloísa. A gente já deu até uma olhadinha, porque a especialista aqui é ela, especialista, né? E a gente que canta, né? Quando a gente está de frente com a Heloísa, assim, meu Deus! A gente já quer fazer aquela consulta. Então, você que está aí com a gente, fica atento, porque tem muita perguntinha. Já vamos receber a nossa convidada. Heloísa é fonoaudióloga e está aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Estou muito feliz e melhor agora com vocês. Olha só, que gostoso. Olha, gente, ela é uma das poucas convidadas que fala assim com a gente, hein? Pois é. Tá chique o negócio aqui. Heloísa, a área da fono, muitas vezes, é uma área que, além de tanta importância, né, para a saúde do ser humano e atingir várias áreas para habilitar, reabilitar, as pessoas desconhecem que, diante de um trauma, diante de um diagnóstico, de um AVC, por exemplo, né, tem um trabalho, tem alguém habilitado que pode trazer uma vida um pouco melhor para esse indivíduo que teve esse tipo de diagnóstico. Conta para a gente um pouquinho como que é o processo da habilitação, da reabilitação, a importância dessa área para esses tipos de pacientes. Sim, a fonoaudiologia, por muito tempo, ela foi conhecida como mais área de ensinar a falar, né? Eu, como cantor, sabe que é responsável por ajudar muito na parte de voz, mas tem diversas áreas que as pessoas não conhecem, né? Por falta mesmo de buscar, né? E da divulgação da profissão. E a fono, ela trabalha desde do início da vida com o bebê, na parte de amamentação, né? Vai habilitar ali o bebê que está com dificuldade. Depois ela vai ajudar a criança no processo de fala, vai ajudar desde o processo de alimentação de uma pessoa que apresenta casos de engasgo, né? Que a gente conhece na área como disfagia,
que isso acontece após um AVC, após um traumatismo, doenças neurodegenerativas que a pessoa para de se alimentar pela boca e ela precisa de ajuda ali de um profissional para não broncoaspirar, para se alimentar bem e não perder esse prazer da vida, né? E a fono, ela tá aí responsável por esse papel. Tem a parte também de respiratória, fonorrespiratória, que liga ali junto com a parte da fala, coordenação respiratória, fluência de fala, que daí entra a gagueira, que a gente trabalha muito também, que é a disfluência, a parte de oratória, de voz. Então, assim, é uma área que ela trabalha em diversos lugares e as pessoas não sabem, né? Então, hoje, o meu foco está na reabilitação e habilitação. Nessa parte, a gente vê o sujeito, a gente fala que a gente vê o sujeito como um todo. Então, a gente tem as áreas específicas, cada fonoaudiólogo tem, às vezes, uma especialidade, né? Alguns vão para voz, outros tem a parte também de audiometria, de adaptação de aparelho auditivo, que são os fonoaudiólogos que realizam. E, muitas vezes, as pessoas, cada profissional vai para uma área específica, né? E eu estou numa área hoje que eu olho o sujeito como um todo. Eu vou trabalhar desde a parte de alimentação, a parte de fala, a parte de linguagem, que é a parte de comunicação, né, do ser humano. Toda a parte de comunicação, que envolve a comunicação, é o fonoaudiólogo que vai estar te ajudando. Então, o que eu preciso para falar bem? Né? Eu preciso, primeiramente, ter um cognitivo legal para eu poder falar bem. Né? Eu preciso ter uma memória, eu preciso processar as coisas que eu vou falar para eu poder me comunicar. Então, eu organizo aqui para poder sair aqui. Então, a fono vai trabalhar desde a parte da cabeça, a parte de organizar as ideias mesmo, até a fala, até sair, até a parte respiratória, que daí entra daqui para cima, que é a parte que faz as cordas vocais movimentar para poder se comunicar. Então é isso, a reabilitação, tudo que envolve a parte de alimentação, né, reabilitar alimentação e comunicação, é o fonoaudiólogo que é responsável. E você tem recebido bastante pessoas no consultório reclamando das sequelas devido ao Covid-19, enfim. O que tem surgido de sequela aí na população? É bom a gente divulgar porque as pessoas não estão sabendo que elas têm que procurar um fonoaudiólogo, né? Então, uma das síndromes das sequelas que estão ficando aí é o olfato, o paladar, que é igual vocês falaram que vocês tiveram esse sintoma aí, né? Então, tem a parte respiratória, né? Então, às vezes, pessoas que foram internadas, precisaram ficar entubadas, elas vão ter, né, alguma queixa ali na parte respiratória, nas cordas vocais, porque pode criar um edema, algum machucado na corda vocal, e a fono vai ter que reabilitar essa pessoa, né? Vai ter uma questão que eu sempre falo e a pessoa acha isso normal, que é a parte cerebral, o sistema nervoso central, que é da comunicação. As pessoas não estão conseguindo voltar 100% nas atividades de rotina, né? Com dificuldade, às vezes, de lembrar, de memória, de você colocar um objeto na frente da pessoa e ela demorar para lembrar o nome daquele objeto. E isso são sequelas do pós-Covid e as pessoas não sabem, elas não sabem que profissional procurar. Eu, inclusive, há esses semanas atrás, eu fiz uma laringoscopia, né, que fala, e aí eu descobri um pólipo, e foi logo depois que eu tive Covid, entendeu? Comecei a ter alguns sintomas, né, algumas falhas vocais, assim, e aí eu procurei e deu um edema que fala, é um pólipo, e existe tratamento para isso. Sim, existe o tratamento com fonoaudiólogo, que pode também ser um sintoma aí pós-Covid, né? Porque a gente vê que esse vírus tão severo aí, ele afeta toda a parte de musculatura do nosso corpo, né? Que é o sistema nervoso periférico. Então, às vezes, está afetando tudo que no nosso corpo, que precisa de músculos para estar trabalhando, para funcionar ali, a funcionalidade, vai ter alguma sequela normalmente, né? Então, não é só na parte do andar que as pessoas estão questionando, que daí é com os nossos amigos fisioterapeutas, que é a parte de caminhar, perder a força muscular. Queda de cabelo também. Tem várias tem falado coisas. Bastante. Sim. E é um músculo muito sensível, né?
Sim, principalmente a corda vocal, né? Vocais. As cordas vocais são músculos sensíveis, muito sensíveis. E precisa de tratamento também, precisa reabilitar, né? E a fono que vai entrar aí, te ajudando. Até dentro desse assunto que você trouxe da questão da musculatura, quais são as doenças geralmente, juntamente, além do Covid, que é o momento mais, né, ápice em que as pessoas estão buscando, mas outras doenças também que acabam atingindo a musculatura, que você entende que, olha, pessoal, tem que ir para uma fono. Sim, hoje eu atendo muitos casos de doenças neuromusculares, né? Que no caso entra ela, que também foi muito falado uma época, que é uma doença que ainda não tem cura, né? Temos Duchenne, que tem bastante pessoas, temos doenças que o músculo vai parando de funcionar, vai atrofiando. Então, são esses os casos de doenças que afetam a musculatura, né? Uma pessoa com paralisia cerebral, né, a gente trabalha também, porque muitas vezes ou o músculo ele é muito, a gente fala hipotônico, ou ele é hipertônico, que ele daí se ela não faz um tratamento adequado, com fono, com fisioterapeuta, né, são músculos que atrofiam o nosso corpo. Se a gente não trabalha a musculatura do nosso corpo, ela atrofia. Então, às vezes, a gente vê que não é só o músculo da perna e do braço que a gente tem que trabalhar. Aqui dentro tudo funciona com músculo. Então, a boca ela é músculo. Só a nossa língua ela tem 8 músculos. Olha o tamanho da nossa língua, né? Então, a gente tem que trabalhar a língua. Porque daí, se ela não é usada, ela vai ficando mole e ela vai parando de fazer a função dela. Então, daí a gente trabalha em casos de pessoas que ficaram com sonda nasogástrica depois de um AVC, né, de um TCE, por exemplo, numa pessoa que teve um TCE, que é traumatismo craniano, né, após um acidente ou alguma questão, a fono vai entrar desde a parte do cognitivo, trabalhar a comunicação para aquela pessoa voltar a se comunicar até a alimentação, fala, tudo, né? Então, são doenças neurodegenerativas, que aí nós temos o Parkinson, Alzheimer, né, que são doenças que a gente vê hoje porque a nossa população é uma população cada vez mais idosa. Hoje a gente vive mais, né, graças à medicina. Então, são doenças que estão começando a aparecer. E, às vezes, a gente não sabe o que fazer, né? A gente precisa procurar um profissional para manter a qualidade de vida. Uma questão que eu atendo muito são idosos, porque só para manter a qualidade de vida no finalzinho da vida. Para ele não perder aquele prazer de se alimentar pela boca, né, não ter que ir para uma sonda e ter que se alimentar, perder o prazer de sentir o gosto da comida. E é nessa área que a gente então trabalha. Entraria até um trabalho preventivo com esses idosos, por exemplo. Tá. E para a pessoa que teve o diagnóstico de Covid, ela entende que ela precisa buscar um profissional da fono, necessariamente ela precisa ter passado de repente, por sequelas importantes, porque tem aquele leve, o médio, o grave ali que a pessoa teve do diagnóstico do Covid. Que tipo de pessoa tem que buscar ajuda? Eu pensaria, todas. Todas teria que passar. Saiu do hospital, passou o quadro Covid ali, todas passariam por uma avaliação de fono, uma avaliação com físio, né, para ver o que foi afetado, se está tudo legal com essa pessoa. Né, porque essa questão do cognitivo que eu falei para vocês, as pessoas nem percebem, elas acham que é uma questão normal. E várias pessoas vieram para mim com essa queixa. Menina, eu não lembro o nome das coisas, eu não consigo, a minha fala está mais lenta. Daí muitas amigas que o marido teve falam, meu marido já era lento, agora que depois do Covid. Mais ainda. Então, assim, demora para responder, o tempo de resposta da pessoa. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, né? Então, não é demais você passar por uma avaliação, né? Principalmente se você precisa daquilo para trabalhar, se você precisa daquilo para viver bem. Casos de engasgo, muitas vezes você acha que, estou engasgando. Estou engasgando facilmente com a saliva, gente. O dia inteiro eu estou engasgando com a saliva. Isso é uma queixa importante, né? Por que você está engasgando com a saliva? Onde que está o problema?
Muitas vezes eu começo a engasgar com a minha saliva. Daí eu falo alguma coisa não tá legal. E daí a gente fala que é uma disfagia funcional. Normalmente meu pescoço ele tá tão tenso que eu começo a engasgar com a minha saliva porque tá tensionado e eu preciso de uma fono, de um físio para fazer uma liberação, para relaxar a musculatura e diminuir os quadros de engasgo. Então são coisas pequenas que a gente acha que não tem, é normal. E você, como fono, poderia dar algumas dicas assim para a gente colocar na nossa rotina do dia a dia? Sei lá, cuidar da voz, em que sentido? Tomar bastante água? Quais alimentos que fazem bem para o nosso organismo nesse sentido da voz? A voz, a alimentação, a gente fala que sempre é bom ter uma alimentação saudável, né? A voz não é uma área assim que eu vou falar para você, olha, eu tenho super domínio, igual eu falei para você, tem as fonos responsáveis por cada área. Mas a gente tem que cuidar, eu falo muitas vezes, não falar alto, muitas vezes, manter o nosso tom de voz. Quando você está vendo que você está com a voz rouca, procure, né? Tem gente que está apresentando essa questão, rouquidão. Por que a minha voz está rouca? E vai deixando passar, vai deixando passar. E às vezes você daí fica algo pior depois, né? Que pode gerar fendas, né? Sim, então é melhor, começou a rouquidão e você não está com quadro de gripe, não está com quadro de nada, alguma coisa aconteceu ali, vamos investigar o que está acontecendo, né? Então é isso, tem alguns exercícios que a gente fala que eu falo muito a questão da musculatura de boca ali, a gente tem que trabalhar, da mesma forma que a gente faz academia, a gente tem que trabalhar músculo do rosto, expressão facial, mímica, porque o nosso rosto ele tem muito músculo. E se a gente não usa, ele vai parando de funcionar. E quando começa a usar, assim, fica muito tempo, né? Não faz nada, nenhum exercício dá cãibra. Mas não é bem isso. Sim. Tem dias assim que você dá aquele sorrisão, assim, dá uma cãibra lateral. Eu lembro o dia do meu casamento, a gente sorri tanto no dia do casamento que depois você fica com tanta dor porque você não está acostumado a usar aquela musculatura, né? Você fica sorrindo tanto, tirar tanta foto que depois a musculatura começa a sentir dor porque a gente não está trabalhando ela, né? E aí é importante fazer esse trabalho. Então tem alguns exercícios? Sim, a gente fala o exercício da mímica facial, a gente manda fazer careta, né? Segura na careta. A fono ela usa diversos para terapia, coisas que a gente fala, nossa, mas para que isso? Língua de sogra, né? Exercícios para trabalhar a musculatura da boca, para a gente ter esse sorrisão. Pessoas que vêm para a gente com paralisia facial, que hoje também é algo que aumentou bastante. Então, trabalhar a musculatura para voltar a funcionar os músculos da face ali, fazer a função dele. A língua, eu falo que as pessoas não acham que a língua ela é responsável só pela fala, né, e tal. Mas quando a gente para perceber a função que a língua tem, a gente só dá conta quando a gente perde uma função. Por exemplo, o olfato, ele só te fez falta porque você perdeu ele, né? Então, quando a gente perde algo simples, a gente sente a necessidade, vê o tanto que aquilo ali faz falta. Então, a língua, tem muitos pacientes que não conseguem fazer o quê? O movimento de limpar o alimento dentro da boca, que a gente faz o círculo com a língua em volta dos dentes para limpar. Então, ela tem a função da fala, gente, limpar. é muito simples. Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Ai, meu Deus. É assim, ó. Né? Tem pessoas que não conseguem. Não, para eu cantar, quando eu vou em algum evento, esse exercício eu faço, 3 de 10, sabe? Pelo menos. Então tem vários exercícios. A língua tá fazendo a função dela, né? Articulação, a gente fazer o bocejo, a gente faz também para trabalhar a laringe, essa parte. Então, são coisas simples que a língua tem essa função, né? O nosso corpo tem essa função. E a gente não se atenta quando algo não tá legal, né? Só sente falta quando perde. Né? Até aquela pessoa que às vezes teve dificuldade na deglutição, porque uma das coisas que a gente estava conversando nos bastidores, que eu achei bem interessante, a pessoa perdeu o olfato e o paladar. E aí isso tudo vai atrapalhar depois o processo da deglutição em si. Uhum. Porque para a gente se alimentar, o que acontece? A gente primeiro se alimenta com os olhos, né? A gente vê se a comida está gostosa, isso já vai mandando informações para o nosso cérebro. Ó, isso é bom.
Então o cérebro já vai, né? Depois vai o cheiro, aquele cheiro que atrai a gente e isso vai preparando, né? Já vai enchendo. Se você lembra, a gente usa muito limão em terapia. Por quê? Quando você pensa no limão, a sua boca já enche de água. A saliva já... E é a saliva que é responsável por fazer o bolo alimentar dentro da nossa boca, umedecer e mandar lá para baixo, né? Pro estômago. Então, tem todo esse processo. Cheiro, gosto, a gente precisa sentir para estar uma alimentação legal. Né? Então, isso é essencial para a alimentação. E é a fono que vai ajudar na parte do olfato e do paladar ali, a reabilitação. A gente tem diversos recursos terapêuticos hoje. Né? O pessoal usa muito a laser terapia, a gente usa a eletro, tudo isso para ajudar nesse recurso aí, para voltar a reabilitar o olfato e o paladar. Muito bem. Gente, nós estamos aqui com a fono Heloísa, trazendo muita informação para você que pegou Covid, você que está se tratando do Covid. Você precisa de ter cuidados com um especialista para você ter uma vida ativa, normal, voltar à sua realidade como você sempre viveu. E às vezes até melhor, viu, gente? Às vezes até melhor. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho. Na sequência, nós voltamos com muito mais. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427 em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço. Ligue 44 3034 9592 998690720 e 99897 5578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, Voltamos, gente. E a gente estava aqui nos bastidores, né? Falando das sequelas que ficam. E quando a gente descobre também, né? Eu estava falando para Heloísa. Quando eu descobri que eu estava com Covid, eu fiz um pedido de 2 pizzas em casa. Quando chegou a pizza, eu abri aquela pizza maravilhosa, mas quando eu senti o cheiro, já estava estranho o cheiro para mim. E o gosto também estava terrível. Inclusive, nesse dia eu liguei novamente para a pizzaria, reclamei, falei que eles mandaram a pizza com alimentos estragados, a calabresa não estava legal, estava vencida. E não era o Covid, entendeu? E eu fiquei mais ou menos uns 2 meses com o olfato prejudicado, paladar, sabe? E agora, conversando com a Heloísa, gente, eu descobri esses lances todos aí, né? Que papelão, hein? Coitado do pessoal da que pizzaria. constrangimento. Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E a gente hoje, né, aqui com a Heloísa, a gente vê que existe solução, que tem um jeito, né, para voltar o mais rápido possível ao normal.
Sim, o processo... Você estava até falando do negócio da memória, do cinema. Conta pra gente aí. Vou contar, então. Igual você falou que ficou 2 meses aí, uns 2 meses, né, sofrendo aí com a falta do olfato. E a gente poderia ter te ajudado a acelerar esse processo, né? Mas o que acontece? Quando eu falei para vocês que o Covid, ele acomete até a parte, né, neurológica ali, é o quê? Além de perder o olfato, você ficou aquele tempo sem olfato, e você perde a memória olfativa. Assim como nós temos a memória visual, de lembrar do rosto de alguém, né? O som, a memória auditiva que a gente consegue gravar o som de uma música, né? A letra de uma música. Nós temos a memória olfativa, né? Por exemplo, quando você sente o cheiro daquela pipoca com manteiga, o que vem na sua cabeça? Vem as suas primeiras experiências com o cinema, né? Você lembra do cinema, você sente um cheiro de algum... eu amo o cheiro de tempero do arroz quando está na panela. Ai, que delícia! Você lembra, talvez, o arroz da mãe, que a mãe fazia um arroz maravilhoso. Você lembra de alguma pessoa. Então, assim, no nosso cérebro é tudo muito interligado, né? Então, o que está acontecendo com essa sequela pós-Covid? O pessoal está perdendo a memória olfativa, né? E a memória do paladar, que daí a comida fica com um gosto diferente. E nós vamos entrar aí com o tratamento de voltar a sentir o cheiro e trabalhar também a memória que está perdida em algum lugar aí. Por isso que está tudo junto aqui, então, né? O nariz, a boca, o cérebro. É tudo junto. Fica desregulado. Sim, tá tudo. E esse é o papel da fono, tanto num pós-AVC, né? Que é um acidente cerebral, né? Que aconteceu ali. A gente precisa reorganizar a vida dessa pessoa ali, o cérebro da pessoa, que tá tudo bagunçado. Então é isso que a gente vai fazer. Vai organizar para ele lembrar do cheiro, que era prazeroso aquele cheiro, né? A gente vai trabalhar para isso acontecer mais rápido possível, da melhor forma. No meu caso, bagunçou tudo. A questão de tempero, alho, cebola. Tava tudo, sabe? Não era como antes. Carne bovina. Então, eu me alimentava mais de frutas, algumas ainda. E verduras, salada, alface, tomate. Mas nada de cebola. A cebola e o alho virou os inimigos número 1. Agora, graças a Deus. Graças a Deus. Voltou, né? Inclusive. Poderia ter voltado mais rápido. Poderia ter voltado mais rápido. Por isso que as pessoas elas têm que se dar oportunidade, né, para esse momento, nesse pós. Não vou deixar para ver daqui um tanto de tempo, daqui vários meses, volta tudo ao normal. Às vezes demora muito mais do que o previsto. Né, e tira a qualidade de vida dessa pessoa. E quanto mais tempo a pessoa demora, mais tempo aquilo ali vai acostumando. Às vezes pode até não voltar, entendeu? Então, como foi uma lesão, algo recente que aconteceu ali no cérebro, a gente consegue reabilitar mais rápido. Isso a gente faz nos quadros de AVC e traumatismo. O cérebro machucou, quanto mais rápido a fono entrar ali para reabilitar e ajudar o cérebro a lembrar o que ele fazia antes, ou outras áreas do cérebro fazer o papel daquela que se perdeu, é mais fácil voltar ao parecido com o que era antes. Bacana. E agora, entrando um pouquinho sobre essa questão da respiração. Pelo menos a grande maioria é afetada na respiração. Como que é esse processo também? Né, da pessoa, eu vou pro pneumo porque não consigo respirar direito, estou com falta de ar, não volta mais, não é mais como antes. Como que é esse processo também? A respiração, ela é um processo que a fono, ela trabalha junto com o fisioterapeuta respiratório, né? A gente sabe o que fazer porque a respiração ela é essencial para a produção da voz, da fala, né? Então, a gente tem que saber o que fazer, como que funciona ali a parte pneumo, né? Mas, muitas das vezes, é o trabalho conjunto, fono e fisiorrespiratório. É isso que eu ia falar, é uma coisa gradativa, né? É um trabalho Primeiro, junto. Talvez a pessoa te procura, você vê, começa, sei lá, traz um diagnóstico, porque você já tem uma experiência, né? E aí encaminha para fazer um raio-x, alguma coisa nesse sentido, que foi o meu caso. Né? Primeiro eu fui fazer a laringoscopia, que fala?
primeiro eu fui no otorrino e ele depois me encaminhou para fono, né? Então, Sim. É um trabalho conjunto, né? A área da saúde é isso, é legal, porque a gente tem que trabalhar uma equipe multidisciplinar, né? Então, e na parte respiratória, a fono entra ali para ajudar a coordenação pneumofonoarticulatória, que é essa, o físio vai entrar com a parte de fortalecimento da musculatura, né? A musculatura torácica, responsável por diafragma, mas daí a fono, o que ela vai trabalhar junto com ele? A coordenação, né? Como respirar para eu ter uma fala legal, para eu não me fadigar ao conversar, ao falar, como utilizar o diafragma na hora da fala, né? Na hora do canto, igual ele utiliza ali, como a gente tem que fazer para essa musculatura trabalhar legal, né? Então é isso, a parte respiratória, a fono vai estar ajudando e vai estar junto com o físio. E uma dica para o pessoal que de repente reclama, né, de que não consigo respirar direito, né, tenho essa fadiga, me canso mais fácil, comecei a falar, já estou quase morrendo, com falta de ar. Eu sei que precisa ir fazer a terapia, vários exercícios e também uma avaliação para ver o que é adequado para a pessoa. Mas, assim, algo que seria interessante para a pessoa estar fazendo em casa. Tem alguma coisa? Tem, sim. Eu vou até falar um pouco sobre a saturação, né? Porque tanto tem se ouvido em saturação que antes ninguém sabia o que era. Então, a saturação ela é a troca gasosa que acontece no nosso pulmão e manda o oxigênio para funcionar os nossos músculos, para funcionar a questão do sangue, né? O nosso sangue está funcionando bem para trabalhar, o organismo trabalhar. E essa troca gasosa ela acontece na parte inferior do nosso pulmão. Então, é isso que a gente trabalha. Um exercício que eu passaria é o quê? Para trabalhar a capacidade total do pulmão. Porque quando o pulmão está inteiro, cheio, é por quê? Porque daí eu consigo fazer a troca gasosa lá embaixo. E uma questão da respiração que o pessoal, eu faço meus pacientes pensarem, porque a gente acha que quando pede para inspirar o ar, a pessoa inspira e murcha a barriga. Pensa comigo, o nosso pulmão é como se fosse uma bexiga. Quando o ar entra, o que a bexiga faz? Ela não contrai, ela cresce, ela aumenta, né? Então, é isso que eu tenho que trabalhar com os pacientes para aumentar essa capacidade respiratória e ter essa troca gasosa para aumentar a saturação. Respira, estufa a barriga, porque daí quando você estufa a barriga, seu diafragma contrai e usa a capacidade toda do pulmão. Então, é uma coisa que a gente tem que mentalizar. E essa respiração, normalmente, é a respiração do bebê. O bebê faz até os 6 meses certinho essa respiração. Nós entramos numa idade, o nosso vício, a gente começa a errar. Então, e quando a gente está deitado, a gente consegue perceber melhor. Você puxa o ar, cresce o abdômen. Segura. 1, 2, 3, 4, 5 ar lá dentro para fazer essa troca. Expira. Assopra. Aí sim que você vai murchar. Então, a gente tem que ter essa noção, que a respiração, normalmente, nós respiramos errado, por isso que a gente, muitas vezes, não faz a troca gasosa, por isso que, às vezes, a gente sente muito cansaço. Então, né? A gente tem que respirar, segurar, solta. Segura 5 e solta, isso mesmo, para poder trabalhar essa troca gasosa aí, principalmente quando você está cansado. Ah, tô cansada. E a gente fica como quando tá cansada? Aquela respiração ofegante. Então, vamos respirar devagar, vamos fazer a troca gasosa aí do corpo, vamos fazer a saturação ficar legal para o seu corpo começar, né, a trabalhar bem. Tanto que, às vezes, você faz exercício respiratório que dá tontura. Por quê? Você vai tanto oxigênio para o cérebro que o cérebro fica tonto. Então, a gente não pode também fazer em excesso, né? A gente tem que fazer um tantinho ali, sentiu tontura, porque daí tá mandando muito oxigênio para o cérebro. Então, até aqui, por exemplo, a gente está conversando, eu tenho que procurar ser mais compassivo, mais... Sim, eu sou muito acelerada. Mas o ideal é o quê? Falar mais devagar, né? E às vezes a gente quer gritar, quer falar mais alto, uma dica que eu passo é o quê? Não precisa gritar, você tem que articular, né? Você falando
abrindo mais a boca, articulando melhor, colocando a língua onde ela tem que estar em cada letra, em cada fonema que a gente fala na fonoaudiologia, a articulação, a gente vai entender melhor o que a pessoa está falando. Outra dica interessante, que eu vou passar para vocês, aí, que é da gente. área da fono, é o uso da máscara. Né? O uso da máscara tem atrapalhado muito. Muitas pessoas estão descobrindo a perda auditiva por causa da máscara, porque nós fazemos a leitura labial. Né? A gente, querendo ou não, se eu tampo minha boca aqui, fica difícil para as pessoas me compreender. E com a máscara isso vem aumentado, porque você não entende, né, o que a pessoa está falando e tal. E uma dica que pessoas que já tinham deficiência auditiva, né, que faziam a leitura labial, eu vi vários estudos delas falando, reportagens, é o quê? Articule mais embaixo da máscara. Porque quando você usa a sua fala articulando melhor, a pessoa ela te entende melhor. Tem pessoas que falam assim e assim a gente não consegue. Fica difícil entender, né, sem movimentar a boca. Principalmente quando a gente está com a máscara. Então, se você quer que a pessoa te entenda melhor, articule mais embaixo da máscara para ficar mais fácil para a pessoa. Que bacana, né? Olha, dessa eu não sabia, viu, gente? Essa foi nova. Até na questão da pessoa que faz o uso de máscara, às vezes ela se incomoda, né? Eu também, na maioria das vezes, dependendo da máscara, me incomoda muito. Né? Na hora de respirar, não tem regra, não tem jeito. É assim que tem que caminhar, ou tem alguma outra forma de você lidar ali com a respiração e a máscara? Respirar devagar, né? Dar aquele processo, às vezes, de parar um tempo ali e fazer só a respiração, trabalhar a sua respiração. Se puder, tirar a máscara em algum lugar que consiga tirar, fazer essa respiração. Porque tem gente que passa mal realmente, né? Dá a falta, a baixa pressão, por quê? Daí não tá respirando legal. Porque o que acontece? A pessoa já não respirava corretamente, ela já não fazia essa troca gasosa legal ali do pulmão. E com a máscara, não que a máscara atrapalhe, mas daí ela tem essa impressão. Então, o que ela precisa? Ela precisa parar um tempo ali e respirar legal. Fazer esses exercícios de respiração para ter essa troca gasosa. Bacana. Ô, Heloísa, agora, como que as pessoas te encontram? Como que faz para, de repente, né, buscarem essas terapias? Quais são os contatos? Onde que você atende? Hoje eu atendo o home care, né, que é o atendimento domiciliar. Então, muitas vezes, para adulto, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, eu realizo o atendimento de adultos home care. Né? Eu vou até a casa, faço o atendimento. Pode me procurar na minha rede social, no Instagram, no Facebook, Heloísa Correia, né? Heloísa Correia. Eu tenho um profissional que é Fono Heloísa Correia. E para atendimento para crianças, hoje eu atendo numa clínica, né? Então, eu faço o atendimento de crianças na clínica, porque em casa é muito difícil você atender criança em casa. Adulto, eles entendem que a gente está indo ali para o bem dele, né? A criança, ela não entende porque ela está indo muitas vezes na fono. Então, eu faço o atendimento fonoaudiológica na clínica Neuro Readaptar, né? Então, eu atendo crianças e até adultos, se quiserem estar indo, né? E o atendimento home care para comodidade das pessoas tenho realizado também. Que bacana. É até legal esse formato de atendimento porque traz um pouco mais de segurança, né? Para as pessoas que às vezes não querem ficar saindo muito de casa. Então fica a super dica para vocês. Heloísa, muito obrigada. Obrigada por você estar gente, aqui pelo conosco. convite. Foi muito bom. Queremos ter você mais vezes aqui conosco, né, amor? Trazer outros assuntos da área, porque, gente, tem profissional, tem especialista para tudo que você precisa para ter uma qualidade de vida melhor. Então, ficou a dica aqui da Heloísa para todos nós e te aguardamos numa próxima, viu? Com certeza, vou estar aqui. Obrigada. Vamos para o intervalo? Vamos lá, muito obrigado, Heloísa. Já já a gente volta, não sai daí não.
Você ainda não matriculou seu filho em um colégio? Então esse é o momento que você estava esperando. Um colégio bilíngue, com programas que buscam desenvolver a liderança das crianças e entendimento comportamental, comprometido com o desenvolvimento do pensamento estratégico e empreendedorismo, além do melhor material educacional do Brasil. Conheça o Colégio Eficaz Eleve, antigo Colégio Evangélico. Venha conhecer um lugar seguro, com aulas presenciais e online, onde o objetivo é potencializar as habilidades e capacidades das crianças, buscando prepará-las para o mercado futuro. Agende sua visita pelo telefone 44 30 46 8600 ou pelo WhatsApp 44 98803 7304. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427 em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço, ligue 44 30 34 9592 998 69 0720 e 99897 5578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil. Olá, queridas mulheres, tudo bem com você? Nós estamos aqui para fazer um convite muito especial. Nós vamos juntas subir a Sião em agosto de 2022 na nossa conferência. Está aqui a Jessie comigo e nós queremos que você esteja conosco. É isso mesmo. Você que está aí, de repente, paradinha, querendo fazer alguma coisa diferente na sua vida, porque faz tanto tempo que você está vivendo algo aí dentro de você, gritando, chamando por um renovo, por uma transformação, por cura. Deus tem cura para você, mulher. E sabe que essa oportunidade que nós estamos aqui para falar para você é a oportunidade de Deus, é um caminho que Deus está traçando para transformar a sua vida, a sua trajetória. Mulheres em Sião, essa é a nossa conferência. Essa é a nossa conferência. Você vai ter momentos de devocionais, estudo da palavra, vai ter lazer, vai poder conhecer lugares incríveis e juntas, bem acompanhada. Comigo, responsável pela caravana, nós vamos estar juntas do início ao fim. Se você precisar de ajuda com seu passaporte, nós estaremos lá para cuidar de tudo para você. Serão 10 dias, 8 dias somente de roteiro. Tiberíades, Cafarnaum, Caná da Galileia, Jerusalém, Mar Morto, Mar da Galileia, Monte das Oliveiras. Você vai ter hotel incluso, café da manhã, jantar, todos os passeios, todos os ingressos, ônibus exclusivo, uma guia maravilhosa falando português. E nós vamos estar juntas com você, desde as compras, nas ministrações, para pedir um suco no restaurante. Se você não fala todo inglês, suporte. se você não fala hebraico, tá tudo bem. Nós vamos estar juntas.
e o pagamento é super facilitado. Existem várias formas de parcelar. O importante é que gere expectativa no seu coração e entre em contato conosco. Exatamente, não perca essa oportunidade. Dê o primeiro passo e as portas vão se abrir. Não existe impossível para Deus. Se você tem um desejo, às vezes você está pensando, é muito difícil, será que eu vou conseguir? Você consegue. Nós, em especial a Andréia, já viu muitas coisas acontecerem nesse tempo de mulheres, pessoas quererem e desejarem ir para Israel. Então, você tá aí, tá incomodada, tá com o coração queimando, é Deus falando com você. Dê o primeiro passo, a chave vai virar e você vai conseguir ir para Israel conosco. @LaelCaravanas é o nosso Instagram, mas a gente vai deixar aqui embaixo também o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco. Nosso grupo vai encontrar em Guarulhos, aéreo, taxa de embarque, seguro viagem. Queridos, está tudo pronto, preparado para conduzir você a Sião. Vamos juntas? Vamos juntas. Mulheres em Sião. Voltamos, pessoal! Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E agora vamos migrar para um tema que também é muito importante. Nesse tempo de pandemia, os casos, a estatística aumentou desastrosamente. E nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito sério. Por isso, você que tem criança aí na sua casa, você que conhece, né, ali, às vezes tem alguém da família que já tem filhos. Hoje o nosso assunto é sobre a violência sexual infantil e nós vamos tratar com ela, que já está nos nossos estúdios. Conhecida de vocês. Conhecida, vamos recebê-la. Cauana. Olá, Mais André, uma vez aqui com a Jessi. gente, já disse para ela que ela é a nossa âncora aqui da área da ciência da psicologia, né? Principalmente honra. nesse momento que a gente traz tantos assuntos pertinentes à maternidade, à vida familiar. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar pela definição desse tema, né? O que seria esse abuso infantil e que, às vezes, existem algumas crenças que são crenças erradas frente a esse assunto. Acho que até um ponto que a gente poderia chegar sobre a violência sexual infantil que já é um tema que é muito tabu, né? Não é falado sobre a sexualidade, né, na cultura, e aí a violência acaba sendo encoberta. Né? E é muito importante a gente falar sobre a violência sexual infantil e também como prevenir, como identificar, né, para que a gente consiga realmente entender o que é isso. Que não é só um abuso com penetração, que talvez seja essa uma grande questão, né, de achar que um abuso só é abuso quando ocorre realmente o ato, a penetração. E não é, né, todo ato que envolva uma questão sexual, onde a criança não tem uma capacidade, um desenvolvimento emocional para entender, seja essa criança ou adolescente ali envolvido, para entender o que realmente está acontecendo, a gente já pode considerar um abuso sexual. E às vezes, por falta desse conhecimento, muitas crianças que hoje são adultos, eles se sentem assim extremamente sobrecarregados diante do assunto. Eles olham para trás e falam: nossa, eu fui abusado e não sabia, por essa falta de conhecer o que seria, né? O que também poderia ser. Por uma falta, talvez, de um diálogo da família, da mãe, do pai, de ser bem aberto com relação a essas coisas. Talvez, eu não vou falar que a minha filha tem que tomar cuidado com quem vai colocar a mãozinha em lugares que não pode. Eu não vou falar isso para ela porque ela é muito pequenininha, acho que ela não vai entender. Pelo contrário, eu acho que a criança consegue compreender essa informação, né? Ela só compreende quando existe a informação. Caso Sim. contrário, fica aí no obscuro, né? E é uma negligência achar que a criança não tem condições de saber algumas informações. Tem informações que precisam ser estruturadas de acordo com a idade. Mas ela precisa ser passada para essa criança, né, André? Então, o diálogo é de extrema importância. Inserir. Então, o que fazer para que essa criança realmente reconheça o que é um alerta, o que é um perigo? A comunicação, o diálogo é uma coisa que precisa existir.
não só na família, mas assim também como nas escolas. É outro lugar que precisa existir prevenção. A prevenção precisa partir de quem está à frente dessa criança, né? Seja a escola, seja os educadores, né? Ou a família. Informar o que é realmente necessário, o perigo, né? Então a criança não tem uma condição de entender isso é perigo, não é alerta. Né? Mas essa pessoa eu não conheço, por que ela não pode estar perto de mim? O que é um sinal de alerta em relação a um abuso para essa criança? E falando sobre esse sinal de alerta, como que os pais, a família, de modo geral, quem está próximo dessa criança pode identificar esses sinais? É muito importante perceber, antes dos sinais, né, essa estruturação do que eu preciso passar para essa criança. Né? Então, quais são as informações que essa criança ainda não tem, né, sobre o próprio corpo. Então, lá na estruturação do corpo, a gente ensina as partes do corpo para a criança. E aí, quando chega nos órgãos genitais, qual é normalmente o hábito de se dar nomes no diminutivo ou nomes que a família julga ser engraçado para o órgão genital, e não pênis e vagina como realmente é. E aí vem alguém e toca na parte íntima dessa criança, que não é alguém que está ali para fazer a higiene dessa criança quando ela realmente ainda necessita, mas sim para acariciar com um gesto não de, né, nossa, mas é carinho? Não, não é carinho. É uma mão boba, que não deveria estar ali, aonde essa criança não sabe que não deveria estar. Então essa criança precisa ser informada sobre as partes do corpo dela de forma correta, aonde não pode ser acariciado, né? Quem pode encostar nessa criança, fazer realmente carinho, né? Seja pai, seja mãe, seja tio, que carinho é diferente de um abuso. Certo. E trazendo essa informação para essa criança e também os pais desconstruindo esse tabu, qual é o movimento que essa criança tem quando ela passa a ser vítima de abuso? E esse pai, essa mãe, não ou percebe suspeita de alguma coisa e às vezes queira ou não acreditar, ou de fato desconhece. Então a criança tem um comportamento, ela se comporta de uma determinada forma, né? Ela vai se desenvolvendo e você vai percebendo as características dela. E aí, de repente, de forma abrupta, essa criança passa a apresentar comportamentos que não são dela. Né? A regressão seria uma delas, que é essa regressão, regredir de uma faixa etária para uma anterior. Então, a criança já tinha condições de cuidar da própria higiene, já tinha feito desfraude, de repente essa criança passa a urinar novamente, ou nas roupas, ou ou durante a noite, né? Então, seria uma característica. Por que essa criança não está mais conseguindo controlar isso que ela já controlava? Mudanças de comportamento, como antes era uma criança totalmente calma, agora apresenta uma grande irritação. Uma criança que não chorava e agora começa a chorar de forma compulsiva, de forma repentina, sem uma causa aparente. Então, são alguns sinais de que alguma coisa não está certo com essa criança. A criança passa a comer demais ou a se recusar a comer. Uma recusa em sair de casa, né, para não ter contato com outras pessoas. É importante prestar atenção também na forma com que essa criança está se vestindo. Talvez ela possa estar escondendo alguma lesão ou autolesão por conta do próprio processo aí de violência, né, de se sentir culpada e acabar se ferindo. Então, uma criança que antes se vestia de forma normal e de repente começa a querer esconder o próprio corpo. Ou numa época que a temperatura não exige blusas de frio e passa a usar blusa de frio. E quem seriam esses abusadores? Diferente do que talvez todos possam imaginar, que um abusador está fora aí do nosso alcance, do nosso campo de visão, são pessoas totalmente desconhecidas, que a gente colocaria como uma violência extrafamiliar, onde esse agressor não tem nenhum laço sanguíneo com a criança. E aí são casos, muitas vezes, em que já tem um perfil criminoso, um abusador que já tem essa condição, né, patológica de violentar crianças ou adolescentes. Né? Então, a preocupação eu preciso ensinar o meu filho a não ter contato com pessoas desconhecidas. Então, se você não conhece, não se aproxime, né? Que normalmente é o que é ensinado para a criança.
fique mais distante, se alguém te oferecer alguma coisa, não pegue, que é um ritual, né, de o que não fazer. Você não pode fazer determinada coisa, é ensinado para a criança. E aí se esquece que tem os abusadores intrafamiliares, que são aqueles que têm algum tipo de relação com essa criança, algum tipo de relação sanguínea, eu digo. Pais, tios, tias, avós, né? Então esse também é um perfil abusador, aquele que a criança conhece, né, e que parece não ser um agressor. Então a criança tem ali uma confiança nesse agressor e acaba sendo coagida por esse agressor também. Até teve alguns casos, talvez um dos que mais marcou aqui na cidade, o rapaz ele era muito amigo da família, ele não tinha laços sanguíneos, mas ele era muito amigo da família. E ele chamou, no caso, adolescente na época, para ir com ele até o carro. E ali ele não só abusou da menina, mas foi um desastre que aconteceu. E então, assim, não é só pensar que o perigo está lá fora. Às vezes o perigo está dentro de casa. E de repente, esse abusador, ele não vai ter aquele comportamento que afasta, ele vai ter um comportamento que agrada, que tem empatia. Geralmente é muito perfeito, né? Como que é esse? Fala um pouquinho desse perfil. Um perfil até sedutor, né? Conhece as características dessa criança, sabe o que ela gosta, o que ela precisa e acaba atraindo, né? Como uma teia mesmo. E a criança cai por não ter orientação. A falta de diálogo, que nós falávamos antes, né? De entender o que é realmente um não, um limite. Por que se esse corpo é dessa criança e tem outro invadindo? Como se não fosse apenas dela. O outro pode tocar, o outro pode fazer o que quiser. Né? E a criança precisa entender de quem é esse corpo, o que pode ser feito, o que não deve ser feito, qual é a diferença de carinho, né? Porque aí uma carência afetiva, muitas crianças têm essa questão de serem mais extrovertidas e acabam aí se aproximando com muita facilidade das pessoas, sejam da família, seja fora da família, né? E acaba sendo uma porta aí, né, de entrada. Não que só a criança extrovertida seja essa porta, não é isso. Mas tem um ponto, né? É muito fácil, todos podem acessar e é preciso prestar atenção nessas questões. E a gente vê que o diálogo é fundamental, né? Falar com a criança, mas tem 2, 3 anos, 4 anos. Falar, não guarda segredinho da mamãe, do papai, conta tudo que acontecer. Eu acho que isso é muito importante. É o que a gente faz com a Sophie, né? E realmente não tem segredo com ela. Aconteceu qualquer coisinha, ela já tá falando. E isso é bom. Eu acho que você conversar bastante, por isso que tem todo esse lance da atenção em casa, né? Os pais ficam, enfim, fazendo tantas coisas, né? Tão ligados ao trabalho e esquece desse tempo precioso com a família que pode evitar tantos malefícios, né? Tanto mal assim para a criança, para o filho. E é muito importante essa abertura da criança poder dizer tudo aos pais. Olha, alguém tocou em mim, eu não sei ainda talvez se isso é certo, mas tocou, o que eu posso fazer? Né? O que é certo, o que é errado? E aí tem, lógico, muitas crenças, concepções, mas se essa criança não tiver estrutura nenhuma para entender que não pode ser tocada, vai ser normal ser tocado. Como a Jessie falou, de adultos que se percebem sendo, né, que tiveram no passado um abuso. E isso não vai gerar apenas um trauma físico, muitas vezes, né, quando é o caso de abuso com penetração, mas também um trauma emocional, né? Toda uma desestruturação por conta de um abuso. Pessoas que não conseguem se relacionar bem com outras pessoas, que não conseguem ter um relacionamento. Falta aquela confiança de estar em ambientes, de estar se relacionando, como você falou, com pessoas. Pode ser interpessoal, afetivamente. Existe uma trava ali e, infelizmente, o prejuízo é gigante. Dá uma dó. Um bloqueio, né? De o que eu vou fazer para confiar em outra pessoa. Uhum. Alguém que eu confiava, que eu conhecia, foi um abusador. Uhum. Roubou, né? Roubou a minha confiança. A inocência toda. Exatamente. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí que o assunto tá bom demais.
Já já a gente volta. Você ainda não matriculou seu filho em um colégio? Então esse é o momento que você estava esperando. Um colégio bilíngue, com programas que buscam desenvolver a liderança das crianças e entendimento comportamental, comprometido com o desenvolvimento do pensamento estratégico e empreendedorismo, além do melhor material educacional do Brasil. Conheça o Colégio Eficaz Eleve, antigo Colégio Evangélico. Venha conhecer um lugar seguro, com aulas presenciais e online, onde o objetivo é potencializar as habilidades e capacidades das crianças, buscando prepará-las para o mercado futuro. Agende sua visita pelo telefone 44 30 46 8600 ou pelo WhatsApp 44 98803 7304. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para a Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427 em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço, ligue 44 30 34 9592 998690720 e 99897 5578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? David Junior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Junior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. Eu sou o David Júnior, convido vocês para conhecer o nosso espaço, que fica aqui na Avenida Brasil 2419. David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes. Voltamos, estamos falando hoje sobre abuso sexual infantil e a importância de você prestar atenção em tudo que está acontecendo. Anteriormente nós falamos sobre essa comunicação, ser uma comunicação aberta dentro de casa para que a criança ela se sinta segura em falar. Né? Eu tenho percebido e acredito que vocês vão partilhar disso que eu vou dizer agora. No meio religioso, às vezes, tem muitos tabus. Né? Então, não se pode falar em sexualidade, não se pode falar sobre diversos temas que inferem totalmente na parte sexual da pessoa. E aí a falta de educação sexual leva, às vezes, à ignorância desses pais. Às vezes não é só a rotina, às vezes não é só a demanda de estímulos que deixa a criança de lado, mas essa rigidez do pai e da mãe de não se sentir confortável de falar, de tocar nesse assunto. Então, o diálogo, ele nunca, jamais pode ser excluído, né, Cauana? O André até falava sobre a questão, né? Mas a criança é tão pequena, a gente não precisa dizer. Ele não é... Além da criança ser pequena e ser considerada incapaz de entender, todo esse tabu, né, todas essas crenças que não pode ser dita, e até me fez pensar quando eu disse, né, de colocarmos nomes no diminutivo para os órgãos genitais, como se não fosse importante. Não vamos dar o nome ao que realmente é, vamos colocar um nome ali um pouquinho mais apagado, que mais você não tenha... mais leve, talvez? Mais leve. Sugestão do nome, então. O nome real.
O nome real. Nome real. Nome real. Vocês deram algum A mi- nome curioso Aham. para a Sofia, para que ela identificasse, por exemplo, os órgãos genitais dela? A Sofia, ela, na verdade, a Sofia, por exemplo, ela sabe que é vagina, porque a mamãe fala que é vagina. Mas, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, atrela outros nomes. Mas ela tem consciência. O que é até, por exemplo, na faixa etária dela, que ela está nos 4 anos. Sofia, existem alguns locais em você que são locais protegidos. E que se alguém relar em você, você tem que falar para a mamãe. Então, a gente fala do bumbum, da vagina, dos peitinhos dela, né? Então, a gente tem que trazer esse contato com ela de que se alguém relar, você tem que me contar. Não importa quem. Tem que contar. Por quê? Porque esses locais são locais protegidos, né? Então, ela já entende, ela já... Nossa, qualquer pessoa que passa a mão aqui na perninha dela, às vezes para tirar uma sujeirinha, que não tem nenhuma questão de maldade, ela fala, ai mãe, hoje a fulana tirou aqui a sujeirinha da minha perna. Então, entendeu? Ela fala, ela coloca isso. Ela ainda não compreendeu, né, a diferença de uma coisa ou de outra, mas ela já tem um alerta. Tocou, eu preciso informar. Exatamente. Então, o que é que eu preciso informar? Será que isso aí foi certo? Ela só limpou ou foi uma outra coisa? E que é muito importante. A questão, né, de dar um nome diferente ao órgão é que não pode ser dado, né? Às vezes até é uma forma carinhosa que nós fazemos com as crianças, mas que não pode deixar de existir a parte correta, o nome, né, que existe realmente para isso. Né? Qual é a função disso? E aí se torna um grande tabu a sexualidade da criança. Não, a criança não tem sexualidade. A criança não tem um órgão genital. Esse órgão genital, em algum momento, vai servir como reprodutor. E ele precisa passar por esse processo aí de entender a função, o que é. Até, abrindo só um parênteses dentro desse assunto, a criança, ela não vai passar pela fase do desenvolvimento sem descobrir a sua sexualidade, sem descobrir as áreas de prazer do seu corpo. Nós somos humanos, nós temos emoções, nós temos sentidos. Então, assim, pai e mãe tem que sempre estar atento, porque a criança, ela vai ter os momentos em que ela vai descobrir o prazer, não porque ela vai levar para o lado da malícia, da maldade, mas é porque ela está em processo de descoberta do próprio corpo. E aí você imagina, principalmente nessa fase da infância, da adolescência, que entra a puberdade, a criança está ali se descobrindo no seu corpo. Alguém vai e infere nesse processo e viola essa descoberta. E se de repente essa criança começa a, que de fato muitas vezes é o que acontece, ter ali a sua sexualidade precocemente, né? E aí esse pai e essa mãe está viajando. Ou às vezes reprime, ou às vezes fala, não, é isso aí mesmo, daí para mais, e começa a instigar mais a questão da sexualidade. Sim, porque não é só a inibição, né, de se tornar alguém que não consegue ter relação com o outro, né, não só sexual, afetiva, uma relação interpessoal, mas também pode ter o excesso disso, ter uma ativação sexual quando não deveria existir ainda, né, na faixa etária para essa criança. E é preciso estar alerta para os sinais que essa criança vai apresentar aos pais ou a quem está ao redor dela. E falando um pouquinho desse abusador, né? Ele ou ela, né? Porque hoje existem casos não só que homens são abusadores, mas mulheres também. Geralmente se é uma pessoa de dentro do convívio da família ou alguém da própria família, essa pessoa às vezes não abusa só uma vez. Pode repetir. Normalmente, pelo que a gente percebe nos relatos, são abusos sequenciais, não é apenas um caso isolado de abuso. É uma situação que vem de forma recorrente, né? E aí acaba que essa criança não consegue identificar mais isso como um abuso, passa a ser normal, por ter uma frequência aí do abuso, até ela conseguir identificar, né? Poder ter uma capacidade ou alguém perceber que isso ali que está acontecendo é realmente um abuso. E quais as atitudes que o pai ou a mãe deve tomar quando o filho fala alguma coisa nesse sentido? Aconteceu isso, foi abusado, e aí?
Primeira coisa é acreditar, né? Acreditar na palavra dessa criança. Não descartar nada. Não descartar. Então, da onde que está vindo isso? Não, é uma fantasia. Que seja uma fantasia, vamos explorar essa fantasia dessa criança, né? Porque se for uma fantasia sexual, nós precisamos lidar com ela também. Mas, além disso, nós precisamos falar sobre essa sexualidade. Então, se essa criança já pontuou que está acontecendo alguma coisa, busque ajuda de um especialista para lidar com essa situação, porque não é só a criança que vai precisar de apoio nesse momento, os pais precisam de apoio para entender como lidar com toda essa situação de abuso. Né? Buscar também não só um profissional aí da psicologia, né, para dar um suporte, mas também é preciso fazer um acolhimento com médicos em casos de abuso. Né? A criança precisa passar por exames para saber o que realmente aconteceu com essa criança. E também se posicionar com a lei, né? Buscar, recorrer, fazer denúncias, porque às vezes esse abusador não conseguiu mais com aquela criança, ele vai buscar outra vítima. A tendência sempre é atingir crianças, pessoas vulneráveis. E até nessa questão, às vezes o abusador faz ameaças para essas crianças, né? Muito importante até perceber a forma com que essa criança está se coagindo, muitas vezes, por receber ameaças, né, de não conte para ninguém, porque eu vou te machucar. Muitas vezes esse agressor diz que vai machucar os pais também, né? Então tá para além dessa criança. Como assim? Eu vou dizer e além de estar sendo machucada, eu vou machucar os meus pais. E às vezes oferece as coisas também, né? Sim. Não conta que eu vou te dar um presente. Uma forma de conquistar e seduzir alguém que não tem maturidade para entender que aquilo não é um presente de bom grado, né? Que está sendo ofertado por um outro quesito, por uma recompensa sexual, né? E que não é apenas essa questão sexual aí, né, do ato, mas também a questão de trocas de imagens na internet, vídeos, né, pedir fotos dessa criança ou desse adolescente nu. Então, é também um crime sexual e precisa ser denunciado. A questão é uma omissão também de não denunciar, como se não fosse importante e muitas vezes a vergonha da família em denunciar esse abuso. Mas aí quanto vale a vida, né, dessa criança, desse adolescente? Então, pai, mãe, você que está nos assistindo, tem que verificar tudo, né? Se de repente hoje, né, com acesso à tecnologia, o que o seu filho está vendo, quais os tipos de conteúdos, os tipos de pessoas que o seu filho tem conversado pela internet, atenção às pessoas que frequentam a sua casa. A gente sabe que na pandemia diminuiu essa questão, né, do ir e vir em vários lugares, mas às vezes o abusador está dentro da casa, né? Então, você que está aí com uma criança, com um adolescente, qual que é o comportamento? Tem que dar atenção para isso. E até me fez pensar em um outro ponto, Jessy, que não é só esse quesito aí de carícia, do próprio ato sexual em si, mas inserir a criança num contexto sexual que ela não tem maturidade. Falar sobre assuntos sexuais, sexualizar a situação, né? Seduzir realmente essa criança. E é importante, é um alerta, né? Uma pessoa que chega com muitas brincadeiras aí sexuais, provocativas para essa criança, né? Por exemplo, no processo aí de transição da criança, da infância para a adolescência, onde o corpo aí muda de forma acentuada, né? Tem mais características. E aí chega uma pessoa e começa a elogiar o corpo do seu filho. Preste atenção nesses pontos, né? Isso não é uma brincadeira, é um alerta. Por que essa pessoa está olhando dessa forma, com alguma intenção para o meu filho? Será que eu preciso prestar mais atenção nisso? E pôr limites nas pessoas. Até tem alguns dados bem importantes que essa pandemia que você estava passando para a gente nos bastidores, que aumentou muito os casos. Muito. Né? O Ministério da Criança e da Mulher aí, de janeiro a maio, foram 32 mil casos. Então, 17,5% só de abuso sexual infantil. É um número imenso, né, para tão pouco tempo aí, né, do nosso ano. Menos de 6 meses, 32 mil casos. Fora, né, que a OMS coloca que apenas 1 a cada 20 casos
é denunciado, chega ao órgão que deveria. Então, 19 fica oculto aí. Exatamente. Pai, mãe, mais uma vez, preste atenção. Até acho que adolescentes que às vezes vão passar por esse tempo que nós estamos aqui no programa. De repente, você foi vítima ou você está sendo vítima. Tenha coragem para se abrir. Às vezes a criança não vai ter coragem de se abrir com o pai e com a mãe, mas vai ter coragem de se abrir com outra pessoa de confiança. Não importa, tem que falar. Nós temos que proteger essa classe que todo mundo olha como se não tivesse voz, como se não tivesse autonomia, mas é direito seu ser livre, viver a sua vida, e nunca vamos deixar, né, que as oportunidades de ajudar essas crianças, esses adolescentes passem batido. E até me fez pensar em um outro ponto, né, da adolescência aí, que não é um abusador apenas com uma idade maior, não. Abuso ok, é sexual aí entre adolescentes para um menor, uma criança menor, entre adolescentes, né? Então, entre alguém com uma maturidade, né, maior e com uma inferior. É muito importante prestar atenção nesses adolescentes, em tudo que eles estão vendo nas redes sociais, ter sim contato com o celular do seu filho. Esse celular não é privado, ele precisa sim, não está ali, né, controlado pelos pais. Não, estou aqui olhando e vigiando. Não é uma forma da criança perder a privacidade, mas que ela precisa entender que ali também é um lugar que ela precisa ter limites. Muito bom. O assunto é bom, hein? Rende conhecimento e consciência para todos nós. Cauana, muito obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez. Obrigada a vocês, mais uma vez, pela participação aqui, num assunto, né, que não precisa mais ser um tabu, a gente precisa falar sobre isso. E te esperamos no próximo, né? Que já é a nossa figurinha carimbada aqui. Gente, nós vamos para o intervalo comercial. Não sai daí que a gente volta. Você ainda não matriculou seu filho em um colégio? Então esse é o momento que você estava esperando. Um colégio bilíngue, com programas que buscam desenvolver a liderança das crianças e entendimento comportamental, comprometido com o desenvolvimento do pensamento estratégico e empreendedorismo, além do melhor material educacional do Brasil. Conheça o Colégio Eficaz Eleve, antigo Colégio Evangélico. Venha conhecer um lugar seguro, com aulas presenciais e online, onde o objetivo é potencializar as habilidades e capacidades das crianças, buscando prepará-las para o mercado futuro. Agende sua visita pelo telefone 44 30 46 8600 ou pelo WhatsApp 44 98803 7304. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. David Junior Barbershop, o lugar dos gigantes. Especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Junior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. Pra cima, gente! Alegria, né? Alegria, muita comunhão, muito conhecimento. Isso é bom demais, gente. O programa hoje trouxe muita informação. Tem dia que é muito musical, tem dia que tem umas batalhas, né? Outros dias que é muita informação, que traz realmente
conhecimento pra gente, mas hoje foi incrível. Foi um programa de muito aprendizado. Muito aprendizado. Esperamos que você coloque em prática e também oriente outras pessoas que, de repente, estão precisando de ajuda, estão precisando de orientação, e você pode ser essa ponte, esse caminho estratégico. Mas tudo que é bom, às vezes dura pouco, né? Às vezes dura muito, às vezes dura pouco. Depende, né, da ocasião. Nós só vamos ter Depende, né, gente? Todos os dias aí, de segunda a sexta. dá pra sentir uma saudadezinha, mas a gente volta. A gente só vai embora porque tem que ir mesmo, porque senão a gente ia ficar aqui com vocês. Então vamos se despedindo do pessoal aqui, pertinho da nossa Acelera logo, e da pisa. nossa TV aqui maravilhosa. Gente, gratidão por tudo. Gratidão aos nossos parceiros, a Gioconda Porto, produção. Hoje eu tô de vestido longo, tô chique, tô quase, hein? Valentina tá quase nascendo. Obrigada, Gioconda Porto, e a todos vocês pela audiência. Obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui nos estúdios. Amém. Beijo pra todo mundo. Valeu, gente.